Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Teu Espírito Santo. Amém, Jesus, amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar. Fiel, aleluia! Pode me cantar, labaia, me cantar. Só o Senhor é Deus, ele me anda, labaia. Pode me cantar, ele me canta. Vamos. Aleluia! A palavra, igreja. Aleluia! São Mateus, capítulo 22. Glória a Deus! São Mateus 22. São Mateus 22. Amém? Amém. Versículo 35. 35. 22, 35. Amém? Está escrito assim. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, tentando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre estes dois mandamentos estão suspensos toda a lei e os profetas. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os perguntou, dizendo: O que pensais vós de Cristo? De quem ele é filho? E eles disseram-lhe: O filho de Davi. Como então Davi, disse-lhes ele, como então Davi, em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até eu fazer os teus inimigos por escabelos. Então, se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E nenhum homem era capaz de responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, nenhum homem ousou fazer-lhe mais perguntas. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Essa é uma passagem, irmãos, muitíssimo interessante, né? Pastor Walter, aí, seja bem-vindo, meu mato. Uma passagem muitíssimo interessante, irmãos, porque assim, Jesus já estava há 2 dias de ir para o Calvário, né? Ele já estava para ser sentenciado à morte, então ele estava dando alguns ensinamentos finais do seu ministério terreno. Ele estava transmitindo aos discípulos, ao povo, alguns desses ensinamentos e quebrando alguns paradigmas que a lei falava e que agora ele estava dizendo assim: não é mais assim, tá? Então ele tinha emudecido os saduceus quando os fariseus, que por meio desse doutor da lei fez a pergunta, onde nós lemos aí, se nós lermos o texto todo, a gente vai ver que ele já tinha emudecido os saduceus. Os saduceus eram, além dos fariseus, porque a religião judaica ela tinha diversos partidos, que nós poderíamos assim chamar, diversas divisões, e uma dessas era composta pelos fariseus, que era em maior número, que eram os mais ricos, né? E também os saduceus, que eram um número menor de pessoas que... Então, assim, de acordo com o credo que a pessoa tinha, de acordo com aquilo que ela acreditava, ela era taxada ou como fariseu ou como saduceu, né? Então, porque os saduceus não acreditavam nem em anjos e nem em ressurreição. Tá? Eles não acreditavam nem em anjo e nem em ressurreição. Então, eles estavam interrogando Jesus e falaram acerca de um homem, porque a lei ordenava assim, que quando eu casava,
se a minha esposa ficasse viúva e eu tivesse irmãos solteiros, esses irmãos solteiros tinham que ir casando com a viúva para que aquela família gerasse filhos, né? Para que aquela descendência tivesse filhos. Então, um dessas pessoas, dos saduceus, eles disseram assim para Jesus: ora, no nosso meio tinha um homem que ele casou, aí ele faleceu, e a esposa dele casou com outro irmão dele. Também este faleceu, e ela casou com outro irmão dele. Também este faleceu, e ela casou com outro. E assim foram com 7. Então, assim, ela é meia viúva negra, né, irmãos? Quer dizer, se você casasse com ela, você tinha quase um pé na cova, porque casava, morria. Né? Porque 7 irmãos casaram, e aí o último também morreu, e depois ela morreu. Né? Eles falaram isso para Jesus, tentando Jesus, para ver se pegavam Jesus em alguma coisa. E aí Jesus disse assim: vocês não conhecem as Escrituras? Porque no reino de Deus, ninguém casa e nem se dá em casamento, né? Mas todos serão como os anjos. Porque anjo não tem sexo. Isso quer dizer, quando nós ressuscitarmos para vivermos uma nova vida com Cristo, nós não teremos sexo, nós não seremos tratados como homens e mulheres. Nós seremos iguais aos anjos. Amém? Então não vai ter ciúme, não vai ter briga, não vai ter morte por facada, porque o marido não gosta que a mulher olhou do lado, porque a mulher quer dominar o marido, enfim, todas essas tribulações, todas essas situações, né, lá no reino dos céus não existirão. Né? Não existirá crime passional, nenhum tipo de crime, né? Muito menos crime passional, né? E lá no reino dos céus nós estaremos desprovidos de todas essas situações. E aí ele vai falando e ele diz assim: então, primeiro, ele pega os saduceus em 2 coisas que eles não acreditavam. Eles não acreditavam em anjos e eles não acreditavam em ressurreição, né? Mas eles perguntaram para Jesus: quando ressurgir, de quem ela vai ser marido? Porque são 7 irmãos. Ela casou com 7. E ela será mulher de quem? Lá dos céus. E aí Jesus desmascara eles, né? Dizendo: lá nós seremos como os anjos. Olha, eles não acreditavam nem em ressurreição e nem em anjo. Então quando Jesus desmascara eles, e aí Jesus dá esse ensinamento, ele diz assim: porque Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Tá? E ele se refere a Abraão, a Isaac e a Jacó. Tá? Tudo nessa passagem de 22. Então vocês leiam com calma. Então ele se refere a Abraão, Isaac e Jacó. Porque é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Amém? Amém. E aí Jesus diz assim: e eles não estão mortos. E agora? Eles não estão mortos, porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. E eles só acreditavam nos livros escritos por Moisés. Então eles não podiam ir contra a palavra, porque eles criam que Abraão era o pai na fé, amém? Isaac seu filho, e Jacó filho de Isaac. Quer dizer, havia uma sequência, haviam homens que andaram e que ensinaram eles a base de fé, e que Deus está dizendo assim: eles não estão mortos, mas estão vivos. Eles não podiam ir contra isso, porque eles iam contra a fé deles, não é verdade? Aquele pouquinho que eles acreditavam, eles iam e... Peraí, mas eles estão mortos. Não, mas se eles estão mortos, então o que eles ensinaram aqui também não tem valor nenhum, porque eles falaram que ia existir salvação, que ia existir vida eterna, eles anunciaram Jesus Cristo, eles falaram acerca do Senhor, e Jesus estava ali vivo, falando para eles, em carne, falando com eles. E aí Jesus desmascara eles, porque eles ficam sem resposta. Tá? E aí vem pela primeira vez, nas Sagradas Escrituras, esse ensinamento. Por que eles estão vivos? Alguém sabe dizer? Porque Abraão, Isaac e Jacó. Vou citar esses 3, mas eu poderia ficar aqui falando milhões de pessoas. Porque elas, apesar de não estarem aqui, elas não são contadas como mortas. Porque Jesus ensina pela primeira vez
a imortalidade da alma. A alma não morre. A alma não morre. A alma do ser humano não morre. Ela vai existir para sempre. 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 Tá? Não morre. Eu posso usar dois significados. Tanto alma, nesse texto, baseando nesse texto, tanto alma como espírito. Tá? Porque eu posso dizer, o espírito do homem não morre. Mas também, baseando nesse texto, eu posso dizer, a alma do homem não morre. Tá? Por que eu posso usar essas duas expressões? Porque na alma estão contidas, a alma é o centro das nossas emoções. Alegria, tristeza, dor, sorrir, amar. Todos esses sentimentos, eles estão centralizados na nossa alma. Tá? Por isso, assim, o Senhor diz assim, olha, eu enxugarei do teu rosto toda lágrima. Mas esse corpo já não existirá mais nesse tempo. Esse corpo físico aqui já não existirá mais. Quando isso acontecer, nós já estaremos num corpo de glória. Amém. Mas a alma está viva. Quer dizer, você terá sentimentos. Os sentimentos estarão em nós. E aí o Senhor diz assim, eu enxugarei do teu rosto toda lágrima. Porque não haverá tristeza. E a lágrima é a expressão de uma tristeza, a expressão de algo que você perdeu, a expressão de uma dor profunda. Ela é transformada, ela é visível até, né? A gente olha para alguém chorando e a gente sente a dor que aquela pessoa está passando. Né? Na morte, ou de uma dor. Às vezes essa manifestação é por lágrimas. Então o Senhor diz assim, lá não existirá isso. Apesar de você ter uma alma imortal. Mas lá você não terá tristeza. A tua alma não terá esse sentimento. Amém? A nossa alma não terá sentimento de dor. Não haverá dor. Não haverá tristeza. Não haverá morte. Amém? Não haverá doença. Amém. São as coisas que fazem com que nós choremos. Né? Aqui hoje. A gente vê um querido, um irmão, um amigo doente, a nossa dor sente. O Ricardo ontem foi sepultar um filho de um amigo dele, colega de trabalho dele, que faleceu 19 anos, né? Tinha um moço, acidente de moto. Que dor para essa mãe, que dor para esse pai. E não existe palavra que console, irmãos. Você vai falar o que para ele? Foi feita a vontade de Deus, e ele vai falar, que Deus é esse? Que quer matar meu filho, que quis matar meu filho. Né? Como é que a pessoa vai... Que palavra você vai usar para falar para alguém, para um pai que está lá sepultando o filho dele? Que palavras nós usaremos? Não existe, gente. Por mais que você seja amigo, por mais que você sinta, por mais que você queira falar, é melhor ficar quieto. É o tipo de momento que não abre a boca. Você vai falar que foi feita a vontade de Deus, você vai falar, poxa, que Deus é esse que me quer ver na situação que eu estou hoje? Sabe? E a gente sabe que nem sempre isso, para quem não é crente, é verdade. Porque o Senhor disse assim, vocês estão sempre à disposição da morte. Quem não tem Jesus. Mas aquele que tem Cristo, ele tem uma carreira. Amém. Ele só morre quando Deus determina. E se a pessoa não tem Cristo, ela pode morrer qualquer hora. Porque ele não tem uma carreira. Então, qualquer hora, ele pode morrer. Então, nem sempre foi a vontade de Deus presente. Só que ele vai falar isso para uma pessoa que já está lá, gemendo de dor. Eu vou chegar lá e vou falar, ele não era crente? Né? Eu vou aumentar um pouco a dor dele. Então, tem hora que é melhor ficar quieto. Tem situações que eu falo, não dá para falar. Não dá para a gente explicar. Né? Porque o ser humano tem esse sentimento. Enquanto nós temos esse corpo aqui, nós temos esse sentimento que aí torna isso visível. Mas mesmo não tendo corpo, na alma, o ser humano tem esse sentimento. Então o Senhor disse assim, que Ele é Deus dos vivos e não dos mortos.
Porque a alma não morre. Amém? Amém. Deu para entender, irmãos? Amém. A alma não morre, por isso ele é Deus dos vivos e dos mortos. Agora, isso não significa que a alma vai viver para sempre e eternamente num lugar bom. O inferno também existe. E muitas almas passarão a eternidade no inferno. Está escrito. E lá há prantos e gementes. Você note que a alma lá vai sofrer. Ao contrário, daqui está com Cristo, que o Senhor enxugará dele a lágrima, lá haverá choro. Deu para entender? Amém. A diferença que há entre aquele que serve a Deus e o que não serve, irmãos. Quer dizer, a alma daquele que morre em Cristo, ela está guardada, ela está reservada para o dia da ressurreição. Porque está escrito assim, primeiro os mortos ressuscitarão, depois os que estiverem vivos serão transformados e encontraremos com Jesus Cristo nos ares. Amém? Amém? Então, essa é a ordem dada por Deus acerca do final dos tempos. Tá? Então, Jesus vem vindo. Os mortos ressuscitam, os vivos são transformados, e a Bíblia diz assim, é não abrir e fechar de olhos. Tá? Isso é uma fração que não dá pra gente... Né? Quantas vezes você pisca, é assim, aconteceu. Jesus já veio. É assim, já veio. Quem é dele já ressuscitou. Quem não é dele vai ressuscitar para a morte eterna. Mas não é morte de acabar tudo. É de uma dor tão grande que ela é semelhante a uma morte. E isso é eterna. Isso é eterno. Irmão, eterno. Não é um mês não de castigo. É eternidade. Porque nunca mais o diabo vai causar rebelião. Nunca mais, igreja. Satanás vai causar rebelião. Nunca mais acontecerá o que aconteceu. Nunca mais. Porque os que são de Cristo estarão com Ele eternamente. E aí Jesus fala de uma parábola, daqui tudo usando o 22. Depois examine em casa, irmãos. Né? A gente não está tendo culto. Pega essa semana aqui, deixa eu comer esse Mateus 22 aqui. Né? E saboreia ele lá. Então, aí Jesus fala assim, dessas bodas aqui, né, que ele cala os saduceus, e eles ficam sem palavra, e Jesus vai explicando, vai dizendo assim, olha, o reino dos céus, lá no comecinho, ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um rei que fez as bodas do seu filho, e mandou convidar todas as pessoas. Quer dizer, o filho do rei ia casar, o príncipe ia casar. E ele mandou convidar, não todas as pessoas. Ele tinha aqueles que eram os convidados. E enviou o servo dele para chamar aqueles que eram convidados. E cada um deu uma desculpa para não ir na festa do casamento do filho do rei. Presta atenção, irmãos. E aí ele disse assim, ninguém quer vir? Tá. Então, não tem problema. O casamento vai existir. O casamento vai acontecer. Amém. Se você não quer, ele disse assim, eu vou colocar alguém que queira. Amém. Você está ouvindo? Amém. Se você não quer, eu vou colocar alguém que quer. Amém. E ele disse, vai e chama homens bons e maus. E encha a casa. E encha a mesa, enche de convidados, traz eles para as bodas, tá? Traz eles. E aí aquele servo saiu e foi trazendo todo tipo de gente, bons e maus. Presta atenção, vou falar bastante isso. Bons e maus, fale comigo, bons e maus. Não é só boas, gente boa não. Tá? Aí dá pra gente entender que aqui na igreja tem gente. Aqui na igreja tem gente boa e má. Vai e chama todo mundo. É aqui.
É aqui. Aqui vem quem quer. Aqui senta quem quer. Aqui glorifica quem quer. Amém. Aqui dá glória a Deus quem quer. Aqui glorifica, exalta, louva, adora, dá oferta, é dizimista quem quer. Chama todo mundo, chama todo mundo. Por quê? Os convidados não quiseram. E quem eram os convidados? Os judeus. Os judeus, Israel. Eles não quiseram. Era para eles. Eles falaram, não vou. Imagina. Então, Jesus falou, vai e enche aí. Tem uma festa preparada? Tem uma festa preparada? Enche. Vai jogar fora a comida? Vai jogar tudo fora? Não. Vamos encher aí e vai. Presta atenção. Na hora de chamar, vem bons e maus. Porque é a hora de chamar. Mas depois o Senhor seleciona. Depois Deus seleciona. Querem ver? Depois é a lição de casa essa semana, hein? Tá bom? Quem vai ler durante a semana? Amém. Pega lá, 5 minutinhos, deixa eu ler isso aqui. Assim, eu fui levado a essa palavra. E aí, ele pega e diz assim, lá no meio daqueles convidados tinha uma pessoa que não estava em vestes de casamento, que não estava trajando vestes de bodas. E o Senhor pergunta para ele assim, como você entrou aqui? O que significa isso? O que é ser convidado e não ter as vestes da festa? Não estar vestido apropriadamente. O que significa isso? A pessoa que não está revestida pelo Espírito Santo. A pessoa que veio mal e continuou mal. A pessoa que não foi transformada. A pessoa que não foi liberta. A pessoa que chegou aqui cheia de malícia e continua cheia de malícia. A pessoa que chegou aqui cheia de maldade no coração e continua com maldade no coração. Porque chegar é uma coisa e continuar é outra. Aí, um dia, o dono da festa, o rei, vai vir. E vai olhar. E vai dizer, não vou apontar para ninguém, né? Vou apontar para isso aqui. O que você está fazendo aqui? Você não está preparado. Você não está vestido. Você veio para a festa, mas não faz parte da festa. E Jesus quer que você faça parte. Jesus quer que nós façamos parte. Jesus quer que nós sejamos participantes de verdade. Essa festa é para você. Essa festa é para a igreja. Essa festa é para nós. Amém. Está entendendo, irmão? É tremenda a palavra, né? Um capítulo só. Ele está falando de a imortalidade da alma, ele está falando de ser revestido do Espírito Santo, ele está falando de um convite que você recebeu, e a maneira como você está lidando com esse convite, tá? E aí, depois ele vai falar sobre a maneira como eles tratavam as coisas, e aí ele pergunta para eles, dizendo assim, não, antes da pergunta de quem é Jesus, ele diz assim, vós errais, não conhecendo, versículo 29, vós errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição não casam, nem se dão em casamentos, mas são como anjos de Deus nos céus. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Amém? Daí o 37. E aí ele vai falar de um mandamento. Ele vai dizer que a lei e os profetas estão suspensas.
estão fora de validade. Elas foram canceladas, elas foram suspensas. Ó, isso aqui está suspenso, isso aqui não está em atividade, isso aqui não está exercendo o que deveria estar. Aí também desmascara quem quer andar na lei, porque não é tempo de lei, igreja, é tempo de graça. Amém. Tá? E hoje virou uma coisa que parece bonita. As pessoas querem andar misturando evangelho e lei. Ah, vamos andar um pouco na lei e um pouco na graça. Não, não dá, não dá. É uma mistura que não dá liga. Não dá, igreja. Nós temos que andar na graça. Porque Gálatas diz assim, a graça em tudo é superior à lei. Olha, irmãos, como é que eu vou deixar algo superior e vou para algo inferior? Hein? Vocês querem? Vamos permanecer na graça. Amém. E aí, versículo 36, ele disse... Ele não, pergunta para ele, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Presta atenção. Respondeu-lhe Jesus, tu amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu... Fala comigo. Coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente ou pensamento. 3 coisas. Por 3 coisas nós vamos declarar nosso amor a Deus. Alma, coração e pensamento. Falem. Alma, coração e pensamento. 3 coisas. Pelas quais Deus precisa ser adorado por você. Deus precisa ser adorado por mim. Deus precisa ser adorado por nós. Por que o coração? Vem, irmãos. Centro das emoções. Centro das emoções. Tá? Tudo que envolve coração, nós estamos falando de sentimento, do centro. Quer dizer, o coração, quando a gente tem uma tristeza, né, parece que o coração da gente dói. Dá uma dor esquisita, assim, uma coisa ruim. Quando a gente perde alguém querido. Daniel, acho que a Patrícia postou uma foto da irmã Antônia, tão bonita. Né? Falei, que saudade, que vontade de abraçar aquela irmã num vestido azul, né? Estava num casamento, né, Daniel? Estava num casamento, né? E Deus levou ela, mas ela estava tão bonita ali naquela foto, que saudade que deu da irmã Antônia. E falei, mas ela está com Cristo. Amém. Eu não tenho dúvida disso, ela está com Cristo. E Deus permitiu que isso acontecesse. Foi logo depois que Deus levou a nossa irmã Neuza também, que Deus permitiu que elas subissem aos céus. Mas assim, a gente vai vendo que quando a gente passa um momento desse, dá uma dor, não é verdade? Assim, parece que o coração da gente está doendo. Não é quando a avó morreu, não é uma dor assim que a gente fala, não tem igual, né, Daniel? Não é uma dor que você fala assim, é inexplicável. Mas parece que dói aqui dentro. Né? É o centro da emoção. Assim, quando você tem uma grande alegria, assim, parece que a gente vai explodir, parece que algo grandioso que você estava esperando aconteceu. Parece assim, meu Deus, que coisa tremenda. Ali é o centro de toda a emoção. E a gente precisa ter as nossas emoções voltadas para Deus. Por exemplo, acalma. Acalma, alma. Aquieta-te. Espera em Deus. Não adianta gritar, não adianta pular, não adianta, fazer qualquer situação que parece desespero. Parece que, assim, eu estou demonstrando que eu não confio. Eu estou demonstrando que eu não tenho fé. Eu estou demonstrando que, não, Jesus não é minha esperança, não. Eu preciso resolver, deixa eu ir lá, eu vou dar um jeito. Não. É colocar nas mãos de Deus. Dizer, Senhor, está em tuas mãos. E eu creio. Eu creio.
Eu vou esperar na tua misericórdia. Eu vou crer até o fim, porque o Senhor me dará vitória. É isso que é crer de todo o coração. Quer dizer, a emoção da tristeza, perdão, não é emoção, a dor da tristeza não vai tirar você do centro da vontade de Deus. E nem a euforia da alegria vai tirar você do centro da vontade de Deus. Amém. Nem para alto, nem para baixo. Eu vou permanecer olhando para aquele que é Senhor sobre a minha vida. Esteja eu muito feliz ou esteja eu muito angustiado, o Senhor permanecerá sendo Deus da minha vida. Está entendendo, irmãos? O que é servir a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento ou entendimento. Não vou ser demovido disso. Aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. É isso que Deus quer. Que os teus pensamentos, a tua alma e o teu coração estejam nele. Nele. Tá bom demais, mas eu não posso esquecer que Jesus preparou esse momento. Está muito difícil, mas eu não posso esquecer que Jesus em breve me resgatará desta dor. Em breve Ele vai transformar a minha luta em vitória. Então não é a grande bênção e não é a dificuldade que vai me separar de Deus. Isso é adorá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não importa. Estou a pé ou estou de carro? Deus é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Tenho dinheiro ou não tenho? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Louvado seja Deus. Estou doente ou estou curado? O Senhor é aquele que me guarda e me abençoa. Não importa a situação. Isso é meu pensamento firme no Senhor, meu coração quebrantado pelo poder de Deus e eu crer. E a minha alma estar em paz, estar segura, que no tempo certo Deus trará a vitória para a minha vida. Deus trará a vitória para a tua vida. Por isso a Bíblia diz assim, o dia de amanhã não te pertence. É hoje. Não se preocupa amanhã. Amanhã eu não sei. Mas Deus proverá. Amém. Ele proveu até aqui. Quando você levantar, já glorifica o Senhor. Porque juntamente com o dia que Ele está te dando, Ele vai te dar também vitórias. Porque Ele vai abençoar a tua vida e Ele vai te guiar até o fim. Você não foi chamado para ficar largado no caminho. Ele disse, eu te guiarei, eu te abençoarei, eu te guardarei, eu te livrarei. E vai te levar até o fim. Mas não perca a condição de estar nas bodas. Eu vim mal, mas Jesus transformou meu coração. Amém. Bons e maus. Mas chega um tempo que você não pode ser mais mal. Amém? Amém. 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 Quando está chegando, ele pode ser mal, mas ele não pode permanecer mal. Porque o Espírito Santo que está aqui, ele tem poder de mudar a nossa mente, de mudar o nosso coração e de fazer a nossa alma repousar na paz do nosso Deus maravilhoso. Amém? 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 Amém. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Amém. Pode trazer gente aqui, mas aquela pessoa é tão ruim, aqui é o lugar dela. Amém. Mas aquela pessoa é tão boa, aqui é o lugar dela. Amém. Ah, aquilo lá não, nem cheira e nem fede, aqui é o lugar dela. Não interessa. Porque eu cheguei ruim na igreja. Eu creio que Jesus me regenerou. Aleluia. Só eu cheguei ruim? Não. Quem mais chegou ruim aqui? Oh, que bênção. Vocês entenderam mesmo, graças a Deus. Nós chegamos muito ruins aqui.
Mas Jesus vai me mudando a cada dia. Vai te mudando a cada dia. E até nós estarmos vestidos. Amém. Fique vestido. Para que quando Jesus chegar, nós não sejamos encontrados nus. Marcos 14, 51, 52. O nome de Deus gravou lá no coração. Para que nós não sejamos achados nus. Tá? Aquele moço, não lembra um dia que eu preguei de um moço que foi lá ver acerca de Jesus e ele foi vestido num lençol. Esse aqui estava numa festa também sem vestimenta apropriada. Então, usa isso, tanto para a nossa vida hoje. Não vem na igreja de qualquer jeito. Não vem mostrar teu corpo. Não vamos mostrar nada que é nosso. O que é seu é seu. Se você é casado, é seu e do seu marido. Se você é casado, é seu e da sua esposa. E sejamos simples. Sejamos santos. Sejamos abençoados. Sejamos transformados. Sejamos cheios do Espírito Santo. Que Deus revista você hoje do Espírito Santo. Mais e mais, irmãos. E quanto mais, melhor. Isso é algo que quanto mais você tiver, melhor para você. Amém? Amém. Procurando bolso aqui, não tem bolso. Glória a Deus. Que Deus te ajude. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te dê vitória. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Não esqueça, examina lá. Que a gente tem culto essa semana só terça e depois domingo que vem. Já vou avisar também aos irmãos, na outra semana, essa aqui não, semana só terça e domingo. Mas já na outra semana nós já vamos entrar na última semana de oração do ano de 2019. Amém. A gente vai dar só essa semana de folga aqui, para separar uma semana da outra, e mais, na semana que vem a gente vai entrar em oração, não amanhã, na outra segunda-feira. Amém? Para encerrarmos o nosso ano de 2019 com oração. Amém? Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe. Vocês estão ruim de dar amém hoje, não sei. Tá? Qual é a minha impressão? A impressão? É. Canta alto aí. Eu já sei o cheiro que está vindo aí, já passando, né? É aí embaixo, meu. Não é aqui não, é o vizinho.